Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Plus Olhos de Gabi. E recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês me perguntaram como eu escolho as minhas leituras. Eu achei essa pergunta muito boa e, de fato, eu demoro um pouco para escolher as minhas leituras e tenho todo um passo a passo de qual vai ser o meu próximo livro. Então, se você também quiser algumas dicas de como escolher a sua próxima leitura e saber como eu escolho os meus livros, é só continuar assistindo. Eu tenho uma pasta no meus Notions com todos os livros que eu tenho, tanto no Kindle, né, do celular, e futuramente no Kindle físico, porque nessa Black Friday eu finalmente consegui comprar um Kindle. Mas enfim, eu tenho essa pasta, né, com todos os livros que eu tenho pra me organizar. Então eu dou preferência, inicialmente, esses livros que eu já tenho, que eu já separei no Kindle, porque aí fica mais fácil, eu não preciso comprar, e esse meu lado consumista ele não desperta. E eu também tenho outros projetos de leitura, como o meu projeto de leitura coletiva com a minha amiga. Então, todo mês é certo da gente ler algum livro do Stephen King, mesmo que talvez esse livro demore alguns meses, como aconteceu com Dança da Morte, que era um livro maior. Mas eu sei que aquele livro vai ser lido em algum momento, então eu já sei que algum livro do mês vai ser dedicado ao Stephen King, sendo que eu costumo ler de 4 a 8 livros por mês, mas normalmente o mínimo é 4. Então, pelo menos um livro desse mês vai ser dedicado ao King e eu só preciso escolher mais 3. Quando o livro é maior, que no caso, né, de Dança da Morte, nos meses que eu já tinha terminado de ler o livro, eu simplesmente tirei esse livro que seria do King e adicionei mais um, que eu já estava querendo ler há muito tempo. E eu tenho essa mania sempre de ir adicionando livros, não tipo na minha aba lá do Scooby, nem no Note, mas tipo assim, às vezes no Kindle, e eu acabo esquecendo da existência daquele livro, ou começo a ler e esqueço de anotar que eu comecei a ler. Ele simplesmente fica ali no limbo. Isso já aconteceu com vários livros, eu simplesmente comecei a ler o livro e depois ele caiu em esquecimento e eu, sabe, simplesmente não dei bola pra ele. Então isso acontece muito. E pra evitar isso, todo livro que eu começo a ler mesmo, tipo, depois dos 5%, eu já adiciono lá no Scooby, porque aí é certo, se eu cheguei até os 5%, é certo de eu continuar lendo o livro. E aí ele já vai pra minha listinha do Notion, que fica lá na tabela, né, do livros em andamento, que são livros que eu vou dar, né, todo o meu amor e carinho dentro daquele momento até terminar. Eu evito ao máximo, adicionar mais um livro nessa lista. E já aconteceu, gente, de eu ficar com mais de 23 livros na aba lendo. E vocês não têm noção do caos que é isso. Porque tem livro que tá 20%, tem livro que tá em 70%, tem livro que tá em 80%, livro que eu simplesmente não leio e não termino de ler. Porque eu vou dando preferência a outros livros ou eu quero ler outras coisas e tal. Eu adoro essa ideia da gente poder ler quando a gente quer, a gente de repente pegar um livro assim na estante ou no Kindle e começar a ler agora, esse sentimento de você realmente encontrar o livro certo no momento certo é perfeito, mas eu tenho um pouco disso, porque como eu já disse pra vocês, eu tenho meu trabalho, eu tenho listas, tem isso, tem aquilo, então nem sempre eu posso escolher o livro que eu quero ler naquele momento. E é por isso que eu tenho uma segunda lista, né, que eu criei recentemente, que foi, inclusive, a tag dos 20 antes dos 20, que eu escolhi 20 livros para ler antes dos meus 20 anos. Todos eles eram livros que eu queria muito terminar, mas nunca tinha tempo. E todos eles eram livros que eu queria muito, muito ler, que saíam da minha zona de conforto, que estavam na minha lista há muito, muito tempo. E listas funcionam muito bem comigo, porque quando eu vejo aquela lista ali, eu sei que eu tenho, tipo, um prazo para terminar. E essa noção de você ter um prazo, de você se organizar, para você ler com tranquilidade. Porque eu fiz essa lista dos 20 antes dos 20, sabendo que eu consigo ler mais de 20 anos. E eu fiz essa lista 20 antes dos 20, porque eu sei que eu consigo ler mais de 20 livros em um ano. Ou seja, eu vou fazer 20 anos agora, dia 20 de dezembro, menos de um mês pra eu completar meus 20 aninhos. Então, eu sei que eu dou conta disso, então eu iria ler esses 20 livros sem uma pressão absurda. Mas eu conseguiria encaixar ele em diversos meses do ano para eu realmente conseguir bater e terminar logo esses livros, porque aí eu já teria uma lista pronta. Listas funcionam muito bem comigo. E eu também costumo fazer as TBRs, né, que é o To Be Read, lista de livros que você quer ler. Isso funciona muito bem pra mim, porque eu determino um prazo, tipo, certinho de quando eu vou começar o livro, quando eu vou terminar. Normalmente eu ainda dou aquelas fugidinhas, sabe? Acho que todo mundo dá uma fugidinha quando de repente vê aquele livro maravilhoso que você encontra no Instagram, então isso acontece. Mas eu sempre tento também dar um espacinho para leituras que eu quero ler naquele momento. Então, por exemplo, eu terminei de ler A Dança da Morte e eu já engatei logo com Coração Assombrado, que era um livro que estava na minha lista também 20 antes dos 20. Mas como eu tinha terminado de ler uma obra gigantesca do Stephen King e eu ainda estava na vibe do Stephen King, eu vi logo os livros que estavam na minha lista, sendo que eu poderia ter lido Clarice, eu poderia ter lido Mulherzinhas, eu poderia ter lido todos aqueles livros da lista, mas eu escolhi justamente um específico para combinar com aquele momento que também eu estava com vontade de ler livros do Stephen King. E para não furar, né, o projeto da leitura coletiva de repente, sei lá, pegar qualquer outro livro
do Stephen King aqui atrás, eu falei, não, eu vou ler um que está na minha lista. Então é uma forma também de a gente se controlar ao ver aquela lista e finalmente, quando chegar ao final do ano, finalmente, quando chegar no final daquela lista, a gente ficar feliz de ver que a gente conseguiu realizar mais uma coisa, né, mais um projeto. Para 2023 agora, eu tô com novos projetos, né, então eu vou manter o projeto do Stephen King, que vai ser praticamente um livro por mês, ou a cada 3 meses um livro, dependendo do tamanho, porque eu sei que a gente futuramente vai encarar isso também. Mas normalmente esses livros aqui não passam nem de 2 meses assim com a gente. A gente costuma ler bem rápido assim. Se você quiser também saber mais sobre o nosso projeto de leitura coletiva, que eu e a minha amiga Leitora Baixa Renda estamos fazendo, eu tô deixando o link aqui na descrição, o Instagram e também o canal da Vitória pra vocês conhecerem, porque o trabalho dela também é impecável no quesito literatura. E eu também vou criar novamente o projeto 25 antes dos 25, e eu não sou louca de fazer novamente um 21 antes dos 21, porque eu senti que esse ano também eu fiquei muito presa nas minhas leituras. De certa forma foi muito bom ter criado a lista 20 antes dos 20, porque aí realmente eu tinha um parâmetro do que eu ia ler, sendo que eu já li uns 60 e poucos livros. Praticamente, né, 20 livros foram desse projeto, então os outros 40, assim, foram delírios da minha cabeça, recomendações, livros que eu queria ler, enfim. Normalmente eu sempre tenho essa base, livros que eu quero ler, projetos e recomendações, porque, né, a gente vive de recomendações. E eu também quero fazer o meu projeto 12 livros para 2023. Então, junto com 2023, eu vou ter esse projeto do 25 antes dos 25, sendo que vai até 2000 e tanto, quando eu fazer meus 25 anos, 2027. E esse vídeo, e essa lista dos 12 livros para 2023, eu não vou fazer 23 para 23, como eu disse para vocês, nem 21, nem... Enfim, o número que for para esse ano, eu vou ter uma lista bem menor, porque eu escolhi também livros grandes. Gente, tá sendo um saco, eu vou falar para vocês, eu vou ser sincera. Tá sendo um saco ter que ler Duna, Mulherzinhas e Dança da Morte do mesmo ano. São livros impecáveis, muito bons. Mas, tipo assim, você ter, tipo, que encarar tanto calhamaço junto, eu gosto, não vou mentir não. Mas tem horas que você olha assim e você pensa, caramba, não vou dar conta não. No final tá tudo certo. Então, eu queria essa lista 20 antes dos 20, agora só faltam 4 livros ou 3, que eu finalizei mais um recentemente. Mas, gente, juro pra vocês, é muito complicado só escolher calhamaço. E outra coisa também que eu vou escolher para 2023 vão ser livros com menos de 400 páginas para essa lista do 12 antes dos 12, porque eu quero fazer direitinho um livro para janeiro, um livro para fevereiro, enfim. Então, se vocês também quiserem fazer a lista com vocês, pode ficar tranquilo que eu vou gravar um vídeo também dessa lista dos 12 pra gente fazer juntinho, para montar nosso projeto para 2023. E, novamente, como eu disse para vocês, como eu escolho as minhas leituras, né, no final de tudo. Eu vou escolher um livro que tá na minha lista do Stephen King, que esteja na leitura coletiva, e eu vou realizar aquela meta. Eu vou pegar um livro de um projeto meu, que no caso vai ser o 25 antes dos 25 agora. Vou pegar outro livro de recomendação, algum livro que eu vi assim na hora, no calor do momento, falei, é você. E também tem a questão dos livros, né, de séries e sagas. Por exemplo, eu terminei recentemente de ler a série dos Irmãos Blossom, da Natália Santos, lá no Kindle Unlimited. Todos os livros dela estão disponíveis no Kindle Unlimited, estão simplesmente perfeito, amo demais. E agora que eu terminei essa série, tem um spin-off, que eu descobri que já está disponível no Kindle Unlimited, chamado Redenção. Meus amigos, eu tenho que ler os 4 livros que estão na minha lista, né, da tag antes dos 20, antes de o ano acabar, antes de chegar o dia 20, mas eu também quero ler muito esse livro do Redenção, porque é o spin-off da série, eu tô morrendo de saudades, enfim. O que que eu faço? Como eu administro isso, né? O que que eu vou ler primeiro? Eu vou lendo os livros que já estão atrasados comigo e eu vou intercalando com Redenção, porque é assim, eu vou terminar de ler os livros que estão na minha lista lá, dos 20 dos 20, mas vou ficar feliz também lendo o livro que eu quero. Leitura para ser um negócio prazeroso. Eu só leio a quantidade de livros que eu leio porque eu gravo conteúdo para vocês, porque eu trabalho. E eu peço desculpa pela minha voz aqui, porque recentemente eu estou bem gripadinha, minha garganta, meus amigos, tá horrorosa. Mas eu gosto de fazer isso e pra mim funciona. E é um trabalho, então a gente tem que ir dando nossos jeitos, nossos migués. E pra mim funciona super bem desse jeito. Então, pra mim, montar uma lista, fazer uma TBR, criar um projeto absurdo, com data final, data de início, organizar o livro, ver quantas páginas ele tem. Gente, eu realmente levo a sério esse negócio de você criar uma lista e funcionar com essa lista. Eu entendo que também pesa um pouco na nossa cabeça, né? E eu sou aquele tipo de pessoa que vai até o fim com os projetos. Então, normalmente, eu demorei a ler o livro da lista dos 20 dos 20, mas agora eu tô correndo atrás e eu sei que se eu quiser realmente finalizar esse projeto, eu vou ter que ler, eu vou ter que correr um pouco as minhas leituras,
mesmo eu querendo ler outro livro. Então eu vou colocando outros livros na frente, mas nem sempre eu consigo ler o que eu quero, nem sempre eu consigo ler o que vocês me recomendam. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa que eu tive com vocês hoje, me abrindo um pouco, né, falando dos livros, de como eu escolho as minhas leituras. E me conta aqui nos comentários também como vocês escolhem a leitura de vocês, se vocês simplesmente pegam, se vocês montam uma TBR. Eu quero muito, muito saber. Deixa o like aqui embaixo se você me assistiu até aqui, isso me ajuda muito. E se inscreve também no canal pra não perder nenhum vídeo. Toda segunda-feira, ou meio-dia, ou 7 horas da noite, sai vídeo aqui. Então, tipo assim, sempre tem algum vídeo, algum assunto relacionado a livros, literatura, resenha, enfim. Fique muito bem à vontade aqui no meu canal. E eu vejo vocês então na nossa próxima segunda-feira, no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!